O pessoal tá chegando, boa noite. Oi, Elaine, Aninha, Dani, tudo bem com vocês? Larissa, sejam bem-vindas. A gente ainda entrando aqui nas ações, né, do Agosto Dourado, a gente se reuniu mais uma vez para estar falando desse tema, né, que é tão importante, que é o aleitamento materno. Hoje a gente vai trazer duas super profissionais da área para estarem participando com a gente. A Silene, que é consultora em amamentação e técnica em enfermagem lá na Santa Casa. Então, ela tem bastante experiência, bastante habilidade de lidar com os recém-nascidos, de ajudar as mamães, né, com essa etapa da amamentação, que no início pode ser muito complicada. E a Michele, que ela é psicóloga, ela é especialista ali com tratamento de psicoterapia familiar, também tem foco em atendimento de gestante. Estou chamando elas. Boa noite, Oi, Michele, tudo bem? tudo bom? Tudo jóia? Seja Então tá bem-vinda. bom. Se apresenta um pouquinho aí, vou ajudar a Silene a entrar na live, tá? Tá bom, Ah, tá sim, conseguiu. jóia. Muito Então, bem. boa noite, pessoal que tá, né, aí nos prestigiando para falar mais uma vez, né, doutora Fernanda, do Agosto Sim. Dourado, esse mês aí em que é falado muito dessa questão da amamentação. Eu sou Michele, para quem não me conhece, eu sou psicóloga. Eu tenho uma especialidade em família e também no atendimento à gestante. E faço aí um trabalho, algumas vezes em parceria com a doutora Fernanda, para estar dando um apoio para algumas mamães nesse momento. Exato. Seja bem-vinda. Eu acho que hoje a gente vai fazer um bate-papo bem Obrigada. gostoso. Eu acho que vai ser bem proveitoso aí para as mamães, né? E quem já ainda não conseguiu engravidar, que ainda está na fase de tentante, né? Eu acho que a gente vai conseguir trazer muitas informações que podem clarear aí esse universo que muitas vezes eu vejo muitas mulheres com muito medo, com receio, já esperando, com expectativas ruins, mas é uma fase muito nobre e eu acho que quando a gente enfrenta isso com mais orientação, informação, a gente consegue levar com mais leveza, né? Com Si, certeza. fala um pouquinho do seu trabalho. Acho que você pode ficar sem máscara, Si. Força do hábito, Boa né? noite, eu sou Silene, técnica de enfermagem na Santa Casa, sou consultora em amamentação, ajudo bastante mãezinhas com dificuldade na amamentação, né? E estou aí para ajudar vocês. Tem algumas dúvidas? Então, a gente geralmente começa, né, a prospectar a amamentação na fase da gestação, né? Então, a gente já começa a orientação durante o pré-natal, dos cuidados com os seios. Muitas mulheres, às vezes, nem se atentam a isso nessa fase, mas eu acho que é importante a gente já preparar os seios para. Fisiologicamente, durante a gravidez, a gente já tem uma ingurgitação mamária natural, já tem um aumento da areola, às vezes o surgimento de algumas protuberâncias nas mamas, o escurecimento. Então, automaticamente, elas já vão, né, se preparando para a fase da lactação. Então, eu sempre gosto de estar avaliando, né, as mamas durante as consultas de pré-natal e eu faço esse tipo de orientação. Às vezes, o preparo que a gente tem mais usado atualmente são os preparos com os banhos de sol, às vezes alguma massagem, se alguma mãe já começa com uma produção na gestação, ou às vezes uma orientação mais pontual se for necessário. Algumas vezes, algumas mães já têm uma sensibilidade, uma descamação no seio, onde a gente às vezes preconiza o uso de alguns cremes, mas hoje a gente tem que
prestar bastante atenção no uso dos cremes, né, Si? Porque a gente tem visto muitas mamães usando indiscriminadamente essas pomadas à base de lanolina, e com isso, às vezes, já acontece algumas obstruções dos ductos, e às vezes até na própria fase da gestação já vi até mastite acontecer, né? Não é só quando a mamãe está lactando. Então é importante a gente estar atenta com esse cuidado no dia a dia com os seios e tá trazendo algum tipo de informação para o obstetra, né, para o pré-natalista, para ele, né, tomar alguma ação caso seja necessário. Então, os cuidados com os seios começam desde a fase da gestação. E toda modificação é importante a gente estar avaliando, né? Tanto a dilatação da rede venosa, como a dilatação areolar, o aparecimento dos corpúsculos de Montgomery, que são umas bolinhas, parecendo umas verruguinhas. Então, eu falo assim, não mexe com nada, deixa a mama dar o sinal dela. E desde a fase da gestação, algumas mulheres já sentem necessidade de usar os sutiãs mais apropriados, né? Que são sutiãs de amamentação. Por quê? Porque às vezes já começa uma dilatação dos ductos e se a mamãe continua usando aqueles sutiãs com barbatana, aqueles mais apertados, às vezes já pode causar um desconforto e às vezes a obstrução já das glândulas mamárias, onde já pode acontecer algum processo inflamatório ali. Então, os cuidados é importante a gente atentar desde a fase do pré-natal. E com a chegada do bebê, né, algumas mães às vezes já ficam ansiosas se já vai ter leite ou não no pré-natal. Isso não é uma questão que é mandatória, se tem colostro na gravidez vai ter leite, ou se não tem colostro na gravidez não vai ter leite. Isso não prediz nada, né? O importante é a autoconfiança, a segurança e a gente apoiar aquela mamãe que tem a intenção de amamentar, que quer amamentar, e não é porque a amamentação é uma coisa instintiva, fisiológica e natural da nossa espécie, né, de mamíferos, que algumas mães, elas têm a opção de não querer amamentar. E a gente, nessa situação, a gente tem que apoiar, né, Michele? Me conta Sim, como com que às certeza. vezes é esse aspecto psicológico da mãe que não quer amamentar, ou daquela Sim. mãe, né, que às vezes sofre, né, tem algum sofrimento com esse sentimento de não estar preparada para aquilo, ou de não querer enfrentar essa jornada. Sim. Eu costumo falar, né, doutora Fernanda, que assim, né, a Silene também vai confirmar isso e tudo, né, que é lógico que é incontestável, né, assim, os benefícios do leite Claro. materno, né, da amamentação, mesmo do ponto de vista da formação do vínculo, né, da mãe com o bebê. Porque a gente sabe que assim, esse vínculo ele começa a ser formado já na gestação, né? Mas ele vai ficar mais realista a partir do momento que o bebê está ali, né? Então, é lógico que, por mais que às vezes a gente oriente, que não crie expectativa, que deixe as coisas acontecerem, né, naturalmente, sempre há, né, assim, expectativa, desejos com relação ao parto, com relação a esse pós-parto, esses primeiros cuidados, né? Toda uma idealização, né, da Sim, mãe, da família a respeito, né? Só que essa questão da amamentação, nem todas as mulheres vão estar preparadas, vão ter condições, né, de estar fazendo a amamentação no seio materno. E aí eu falo que assim, por mais que às vezes tenha pequenos momentos nesse sentido com o bebê, né? Porque às vezes a mulher começa naquele desejo e naquela tentativa de querer amamentar, e nem sempre ela vai ter sucesso nisso, por várias razões, que acho que sim. depois vocês vão conseguir explanar até melhor do que eu, né? E quando ela tem o desejo e não consegue, né? Às vezes é uma frustração muito grande. Só que é Exato. importante entender que, às vezes, os poucos momentos do pós-parto, que aquele bebê foi levado ao seio, aquele contato, né? Tudo isso para a formação do vínculo, para a criança, já vai ser de extrema importância. Então, não é porque, às vezes, não conseguiu o sucesso total na amamentação, né? Que o vínculo com o bebê não vai existir. Exato.
E além de tudo Sim. isso, né, tem a questão, às vezes, do não desejo mesmo de amamentar, né? Tem mulheres que têm medo, tem mulheres que, às vezes, têm mitos, né, nesse respeito. Então, assim, ai, eu vou, né, minhas mamas vão ficar feias depois da amamentação, né? Ou então não A quero. sensibilidade, né? Sim, A a sensibilidade. sensibilidade, a dor, né? Então, assim, eu não quero, eu não, né, não tenho esse desejo. É toda uma questão, assim, de respeito a essa decisão, né? Ela é muito importante. Porque por mais que seja incontestável os benefícios, tanto físico quanto emocional, não existe uma obrigatoriedade, né? A mãe ela tem um poder de decisão nisso e é importante que ela seja apoiada, independente de qual seja a escolha nesse momento, né? Porque também assim, eu costumo falar, a amamentação ela vai propiciar muito reforçar esse vínculo da mãe com o bebê, né? Mas, se é uma mãe que está amamentando e ela está sentindo uma dor muito grande, aquilo está sendo extremamente exaustivo para ela, né? Isso às vezes desperta nela sentimentos de raiva, né, de insatisfação. Então, vai ser muito difícil também que essa relação seja beneficiada por esse ato, né? Porque se é um ato carregado, né, de sentimentos ruins, qual que vai ser o Ruins. benefício, né? E eu acho que Então, essa questão do apoio é muito importante, né, Michele? Porque, assim, a gente tem que apoiar e incentivar para a amamentação acontecer uhum, e tem que apoiar aquela mãe que tem essa decisão de não amamentar ou de desistir da amamentação. Porque cada maternidade é uma realidade diferente. E uhum, cada maternidade tem um apoio diferente também. Eu falo assim, às vezes a gente não consegue se multiplicar por várias casas para saber o que está uhum, acontecendo dentro daquela uhum, realidade. E até sim, esses sentimentos de angústia, de agitação, de inquietude, eu estava até procurando na literatura se tinha algum vínculo com a questão hormonal, porque muitas mães falam mesmo que quando estão com os bebês nos seios, eu sinto uma sensação que não é uma sensação prazerosa, enquanto uhum, para outras tem aquela sensação que é muito prazerosa. E eu uhum, não consegui encontrar nada. Até alguns estudos falam que não tem nenhuma explicação hormonal, porque até então a uhum. ocitocina a gente sabe que ela é responsável pela liberação do leite, ela dá uma sensação, às vezes, De de bem-estar, excitação, né? de agitação, de Uhum, euforia. E a prolactina sim, só é responsável pela produção. Mas uhum, algumas mulheres queixam-se disso. E eu acho que é uhum, todo aquele envolvimento momentâneo, aquela realidade do momento, né? Às vezes uhum. uma dor, às vezes é um bebê que é mais agitado e inevitavelmente a gente acaba transferindo isso para os bebês também, E né? e isso, às vezes, também, né, doutora Fernanda, eu acho que está muito ligado com a saúde emocional, né, dessa mulher logo após o parto, né? Porque as questões, assim, de dor, de sofrimento, é muito diferente também, né? De Exato, uma mãe para outra, de uma gravidez para outra, e tudo isso vai interferir, né? com Além da certeza. questão hormonal, né? Então, assim, tem mulheres que têm, né, às vezes sintomas mais depressivos logo após, né, o parto, tem mulheres que já lidam melhor com isso. Então, é uma série de coisas que vão estar interferindo, que também estão ligadas a como está a saúde emocional daquela mãe naquele momento, né? Exato. E a cobrança também, né? As pessoas cobram muito, né? Sim. As É muita famílias, as pessoas que pressão, estão ao muitas redor, cobram vezes, muito né, sobre a mãe. Silene? Muita pressão, muita É, expectativa, muitas cobranças, né? E às vezes não é nem só a cobrança externa, a autocobrança também da mãe, né? De querer acertar em tudo e fazer tudo da melhor forma, né? E acho que é o que a Ainda doutora Fernanda falou, é, né? Essa questão assim, o contexto que cada um vive é diferente, não tem como ser idêntico em todas as casas, em todas as famílias, exato. né? Eu acho que é verdade. ainda existe um certo romantismo, muitas vezes com alguma situação de maternidade. Hoje em dia, às vezes, a gente está evoluindo tanto que vem alguns conceitos que eu honestamente não sei onde que a gente vai parar.
né? Porque muitas vezes é uma busca incessante pela perfeição, só que a perfeição não existe, não é verdade? Então, a perfeição de ser uma mãe politicamente correta, de ter um parto politicamente correto, de ter uma amamentação politicamente... E às vezes a gente esquece de se entregar para aquele momento, né? Eu vejo muitas grávidas me perguntando, que livro que eu leio, que orientação que eu pego, onde que eu busco informação para esse gente? Eu acho que muitas vezes a gente tem que ter o feeling de mãe, né? Que cada mãe vive essa realidade que a gente está comentando e cada bebê também tem o seu momento, né? Tem o seu feeling, tem a sua chavinha que vira uma determinada hora ou que vira em outra hora. Então, assim, a gente tem que saber entender e saber os sinais que aquela criança está nos dando, né? Porque muitas vezes eu vejo, nossa, chorou, tem que colocar no peito, chorou, tem que colocar no peito, chorou, tem... Gente, calma lá, né? Todo choro que é de fome, né? Tem um choro que é um de acalento, um choro que é de frio, um choro que é de sono. E a gente saber interpretar esse feeling, esses sinais que os bebês nos dão, eu acho que muitas vezes é um detalhe que pode se tornar um caminho ali de uma busca assim sempre de harmonia, de equilíbrio, e tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? Que eu falo assim, que uma mãe mais calma, uma mãe mais serena, ela tende a ter uma maternidade mais tranquila também. E às vezes aquela agitação, aquela inquietude, não nos permitem interpretar os sinais que o bebê nos dá, né? E a Silene, que às vezes visita várias mamães, assim, com recém-nascidas, às vezes ela pode nos falar essas realidades de uma forma com mais propriedade, né, Silene? Porque às vezes a gente vai, traz o bebê, coloca o bebê no mundo, faz a visita, dá alta, depois só vai ver depois de 15, 20, 30 dias, e aí às vezes o caos já se instalou, algumas até relatam alguma coisa pra gente, que a gente consegue ajudar mesmo à distância, mas às vezes a Silene tá ali visitando e conta pra gente as principais dificuldades, Silene, que você vê nessas situações. Mamãe tá lá com o bebê, o leite desceu, a pau já dura, e aí o que acontece? Elas ficam nervosas, preocupadas, que eles falam assim, devia ser mais fácil a gente chegar, pensei que chegar, colocar o neném no peito e o neném já mamar. Não, é tão difícil, ninguém explica que é difícil a amamentação. E elas têm a dificuldade de pegar o bebê para colocar na posição certa para o neném abocanhar o peito. Aí uma pessoa vem e fala assim, é normal doer, outra, não, é assim mesmo, fica tranquila. Então, elas ficam inseguras, porque um vem e fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa. Elas ficam preocupadas, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? Aí machuca o peito, elas ficam nervosas, com dor, com dor, elas queixam muito disso, da pega incorreta, de o neném pegar errado, machucar, acha que está fazendo certo e não está fazendo certo. Algumas acham que não, para amamentar tem que doer, né? Parece que é um sacrifício, né? É. Não tem que doer, porque se não doer, sinal que não tá mamando, né? E aí que tá o grande erro, né? Porque se tá doendo, tem alguma coisa que não tá legal, né? E a primeira coisa que causa dor é a pega incorreta, né, Si? Se tiver doendo, é porque tá fazendo a pega errada. Então, eu falo para as mães, o neném, ele tem que apegar uma parte da auréola. Então, não é no bico do peito que tem leite, é na parte escura. Se o neném pegar o bico do peito, vai sangrar, vai doer, que tem estimulação nervosas, né? E onde machuca. Então, sempre o neném tem que abocanhar uma parte da auréola. E aí, às vezes, a mama tá muito cheia, elas não conseguem saber direitinho, aí o neném acaba pegando o bico. E aí, onde machuca, onde elas ficam nervosas, aí um vem falar, tem que calejar, machucar, é assim mesmo. Então, não é. Gente, dar mamar tem que ser prazeroso, não doloroso. Por isso que muitas mães acabam desistindo de amamentar por conta disso. Né? E você tá com um boneco aí, né, Si? O que eu vejo assim, que elas reclamam bastante, eu não tô conseguindo numa mama, porque uma mama é mais difícil que a outra, o mamilo é mais difícil que o outro. Vamos mostrar para elas quais são as alternativas de posições para a gente colocar, principalmente quando às vezes tem alguma preferência por uma mama, para fazer o bebê sugar nas duas mamas e para a gente estimular sempre a produção nas duas mamas também. Porque o melhor estímulo para a produção do leite é o bebê estar sugando corretamente.
Então a natureza é tão sábia que quanto mais o bebê suga, mais o organismo entende que ele precisa produzir mais leite. Né, Silene? Mostra aí para elas. Então, você tem a posição tradicional, que é você coloca a mão do bebê lá atrás. Eu sempre ensino as mães, quando elas forem colocar o bebê no peito, com essa mão segurar o peito, com essa mão, e com essa mão segura o bebezinho, nas costinhas do bebê e o pescocinho do bebê. Então, não é o peito que vai para o bebê, é o bebê que vai para a mama. Então, sempre coloca o neném de frente com a mama, traz o bebê de frente, o neném abocanhou a mama, manteve uma pega efetiva, traz o braço, segura o bebê e posiciona certinho. Fica no lugar confortável. Também tem as outras posições. Você pode colocar o neném com os pezinhos para trás, né? A mãozinha para trás também. Aí você segura a mama e leva o bebê pro peito, tá? E não, sempre mantém o bebê bem de frente para a mama, para não machucar. Se estiver machucando, não tira o bebê de uma vez. Introduz o minguinho no canto da boca do bebê, para o bebê soltar do peito, e aí você tira o neném. Se você tirar de uma vez, faz uma pressão, machuca o mamilo, né? Pode pôr de cavalinho, sentado, tá? No meio da perna, sentado também, essa posição, tá? Às vezes a mãe fala assim, ah, mas o neném tem preferência de uma mama só. Ele não gosta muito do outra mama. É que a gente tem mais facilidade de colocar o bebê numa mama do que na outra. Então, por isso que o bebê prefere mais, às vezes, uma mama do que a outra. E na mama direita também, é a mesma coisa. Segura a mama lá atrás e o bebê de frente para a mama. Assim que o neném abocanhou, fez a boquinha de peixe, traz a mão atrás do bebê. E aí as mães ficam muito preocupadas com o narizinho do bebê. Nossa, o narizinho do bebê, o neném não vai respirar. O neném, ele respira pelas laterais do narizinho. Então, você colocando o neném e colocando na posição certinha, abraçando bem o bebê, a mamãe fica confortável e o bebê também, tá? Então, tem várias posições de colocar o bebê para a mamãe. Então, no começo, as mães também ficam muito preocupadas, por exemplo. O neném acabou de nascer, a gente orienta por um pouco em cada mama. Vai estimular o leite a descer. Então, a gente orienta por um pouco numa mama, um pouco na outra mama. Aí, eu falo assim, mas o neném quer mamar toda hora. Então, o colostro, ele mata a sede do bebê e hidrata o bebê. E ele tem bastante eletrólitos para o bebê. Então, por isso que o bebê quer mamar toda hora. Assim que o leite descer, o bebê, ele vai mamar e vai ficar saciado. Então, ele vai mamar de 20 a 30 minutos e vai soltar a mama sozinho. Aí, o próximo horário, você vai colocar na outra mama. Assim que o leite desceu de uma vez, sempre vai sentir a mama. O neném tem que abocanhar uma parte da auréola, não é no bico do peito que tem leite, é na parte escura da mama, tá? Se o neném pegar só o bico do peito, acaba machucando, então é o que eu falei. Introduz o minguinho no canto da boca do bebê para ele soltar do peito, tá? E no começo, os bebês querem, às vezes nem é mamar toda hora, que as mães questionam, ai, meu neném tá fazendo de chupeta meu peito. Ai, meu neném tá mamando a noite inteira. No começo é assim mesmo, porque eles não sabem que eles nasceram ainda. Eles querem sentir o colo da mãe, sentir o calor da mãe, né? Quer ficar perto da mãe. Então, por isso que eles ficam o tempo todo no colo da mãe, quer ficar no colo, quer ficar perto. Eles precisam desse afeto, né, na verdade, né? Assim, eu falo que do mesmo jeito que precisa, né, tem a necessidade física, né? O ser humano tem essa necessidade do carinho, do afeto, né? Então o bebê, ele quer isso, mesmo sem saber ainda, né? Ele busca isso de alguma forma, né, Silene? Sim. E eu sempre pergunto para as mães: seu neném tá mamando bem? Elas falam, tá. Aí eu falo assim, mas tá doendo? Ah, tá doendo. Então tá pegando errado, porque não é para doer nada. Tem que ser prazeroso, não doloroso, né? Por isso que muitas mães acabam desistindo, porque daí machuca, sangra, né? Aí não tem jeito, por isso que elas. Aí afeta o psicológico, que já tá, não tá os hormônios, né? É.
E aí nessas horas que a gente tem que ter essa sensibilidade, esse feeling que a gente comentou agora há pouco. Por quê? Porque mesmo a mamãe, às vezes, que não tá conseguindo, né, fazer uma amamentação exclusiva, que tá tendo dificuldades e tudo mais, o afeto, né, a sensibilidade, o colo, o aconchego, a troca de calor, né, Michele, já podem restabelecer esse vínculo que às vezes as Uhum. mães criam aquela ferida, né? De nossa, desistir, não consegui, isso não foi para mim por algum motivo que muitas vezes a gente tem que Uhum. acolher, né? Mas elas terem a confiança de que assim, esse vínculo se estabelece mesmo nessas dificuldades, né? E Que não ela é pode porque às vezes está adaptar dando leite isso. artificial que é menos ou mais mãe, né? Sim. E saber que aquele colo é o mesmo aconchego que o bebê precisa, como se estivesse sendo amamentado, né? Assim, a gente vê, né, às vezes algumas mães que não conseguem amamentar, né, doutora Fernanda? Então, assim, na hora de amamentar o bebê, às vezes tira a blusa para ter aquele contato pele a pele, né? Exato, Faz questão, às vezes, dela estar fazendo esse trabalho da amamentação na medida do possível, né? Para ter aquele momento, aquela coisa olho no olho com o bebê, né? exato. E para o bebê, isso é extremamente importante, né? Porque assim, ele está sendo alimentado, ele está sendo nutrido e também está tendo, né, esse cuidado afetivo que ele tanto precisa nesse início, né? Uhum. E assim, ela, hoje em dia, às vezes tem muitas mães que fazem redução de mama, que às vezes não consegue amamentar exclusivo o bebê. Uhum. Então, a gente orienta sempre a fazer a translactação. O neném mama o peito e a fórmula ao mesmo tempo, com uma sondinha uretral. Então, coloca o neném no peito, na posição de mamar, e aí o bebê vai mamar o peito e vai mamar o artificial. Uhum. Mas por conta do vínculo, do Sim. contato pele a pele da mãe, para ela se sentir mais segura, mais protegida, né? Exato. E essa é uma técnica bastante utilizada, às vezes, naqueles bebês que às vezes não tiveram oportunidade de mamar no primeiro momento, ou por alguma dificuldade, né, Silene? Nas mamães de gemelar, que é muito Uhum. difícil, né, conseguir amamentar os dois ao mesmo tempo, né? E às vezes existe uma demanda maior, e às vezes a produção é insuficiente, né? Então, assim, são técnicas que hoje em dia a gente utiliza para aquela mãe que está muito empenhada ali não desistir, né? E é uma ótima forma da gente conseguir incentivar e o bebê receber aquele aleitamento, seja com fórmula, né? Junto ou não. E se comenta um pouquinho, Silene, com essa confusão que às vezes as mães. Hoje em dia a gente tem muitas alternativas, né? Temos os bicos artificiais, às vezes aquele bebê que foi para a amamentação artificial já na mamadeira e às vezes tem dificuldade de relactar, né? Então, assim, a gente. É importante nesse primeiro momento, principalmente com recém-nascido no primeiro mês de vida, ter o cuidado com o bico, né? Com o seio. Por isso que a gente preza tanto pelo mamilo desde a gestação, nos primeiros dias de vida, justamente para a gente preservar aquele mamilo, para a mamãe sentir cada vez menos dor e não precisar de um bico artificial, né? Porque isso gera uma confusão, né, Silene? Então, as mães acham que, eu sempre oriento as mães, antes, quando está grávida, elas já tomarem sol no Isso. mamilo. Eu sempre falo, corta uma camiseta velha, deixa só a auréola fora da camiseta e toma 10 minutinhos de sol todo dia, um pouquinho, né? E aí o bico, elas acham que o neném ele tem que mamar no bico. E aí acabam, às vezes, colocando um intermediário de silicone. Lógico que tem algumas mães, sim, que precisam do intermediário de silicone. Algumas mamas de mamilo invertido, algumas mães que não conseguem. Aí tem essa alternativa, mas a maioria coloca sem ter necessidade de colocar. E aí acaba machucando, aí o bebê acaba fazendo confusão de bico. Aí a mãe acha que não tem bico. E o neném, ele não precisa mamar no bico. Ele tem que pegar uma parte da auréola. Eu falo para as mães, não é no bico que tem leite, é na parte escura da mama. Então, o neném, ele tem que bocanhar uma parte da auréola.
para onde ele vai conseguir extrair o Nessa parte leite, que né? vai Então, ejetar o leite para fora. porque ó, aqui tem os ductos lactíferos, ó, todos os ductos. Se o neném ele pega o bico, ele vai pegar só essa parte. É pegar só aqui. Não vai conseguir pegar essa parte da auréola, que é essa parte mais vermelhinha em volta aqui, ó. Então, o neném ele tem que abocanhar essa parte da auréola, que é onde ele vai conseguir extrair o leite. Mesmo o colosso no leite. Às vezes, na maternidade, a mãe fala assim, mas eu não tenho leite. Aí eu falo assim, dá licença, posso olhar? Aí ela fala, não acredito que eu tenho tanto leite assim. Então, elas acham que eu aperto, não sai nada. Então, o neném, ele tem que focar em uma parte da auréola, entendeu? Então, não no bico do peito. Às vezes, acaba colocando o intermediário, o neném acaba fazendo confusão de bico, acaba dificultando, né? E, às vezes, elas acham assim, ó, posso dar chupeta para o neném? Eu falo assim, ó, poder dar chupeta? Pode, mas tem que esperar o bebê ele fazer a pega certa, ele aprender a pegar certinho na mão, né? Porque se o neném nem aprendeu a sugar o peito ainda, já dá chupeta, aí acaba machucando o peito. Aí o neném faz confusão. Aí ele vai chupar o bico do o peito como se ele chupa a chupeta. Aí vai acabar machucando muito o mamilo. Teve muitas clientes que eu tive que corrigir por conta disso, né? Então, eles fazem confusão muito fácil. Às vezes tem neném que eles estão lá na UNCI, internados, aí eles mamam no copinho. Aí a hora que a gente vai colocar no peito, eles brigam com o peito para não pegar. Porque o copinho é mais fácil, né? E daí a importância, né? Uma das importâncias do amamentar, né? E aquela criança que está sendo amamentada, através dessa sucção, dessa pega correta, ela vai estimular, né? A melhor deglutição, a musculatura orofacial, fortalecimento dessa musculatura, arcada dentária, vai aprender a respirar pelo nariz, né? Então, deixa de ser aquele respirador nasal, então tem menos problemas respiratórios, né? Então, assim, a sucção, a pega correta é importante nesse sentido. Por que que a mamadeira é mais fácil? Porque além do jato vir mais fácil, o bebê faz pouca força, pouco, né? Exige menos dele, né? E a amamentação é mais difícil, mas tem todo esse benefício na deglutição, na fala, na dentição, e isso a criança vai carregar ali pro resto da vida, né? Principalmente nessa primeira infância, que vai beneficiar, né, das alergias, das infecções respiratórias, das diarreias e tudo mais. Então, é um outro grande benefício que a maioria daqui já conhece, mas é importante a gente citar a facilidade que é amamentar na mamadeira e porque mesmo aquelas mães que estão complementando, a gente orienta ou dar naquela colherinha dosadora, né, Silene, ou no copinho, né? Uhum. Por quê? Justamente para ele não ter aquela facilidade do bico e achar que o bico da mamadeira é a única solução ali para ele conseguir ser amamentado, né? Eu sempre falo para as mãezinhas elas terem calma. A amamentação é um dia de cada vez. Então, se você tá lá tentando pôr o neném para mamar e o neném tá lá chorando, 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 dá o bebê pro esposo, respira um pouquinho, conversa um pouco com o bebê, toma uma água, volta lá, tenta novamente, com calma. Todo mundo conversa com o bebê na barriga. O neném nasceu, elas param de conversar com os E bebês. Não, tem que passar segurança para eles, tranquilidade, é um né? processo de aprendizagem, né, Silene? Tanto do bebê, quanto da mãe, quanto da família, né? Por isso que é importante, às vezes, Sim, a, né? sim, o apoio da família, né? Eu falo uma rede de apoio, às vezes até, né, uma consultoria Sim, profissional mesmo, porque essa mãe também está cercada, né, de pessoas assim hostis, extremamente críticas, né? Ela não vai. Negativas, né? Sim, isso só vai aumentar a ansiedade dela, né? O bebê percebe isso e também às vezes já fica mais inquieto, mais agitado e colabora menos, né? Então, assim, é todo um contexto que é importante para que isso aconteça, né?
E essa Sim. comunicação, Michelle, é importante, né? Que a Celene estava comentando. Eu sempre falo com as mamães, com as gestantes, olha, vamos começar a conversar com o bebê a partir de 20 semanas, porque já tem estímulo Uhum. auditivo e tudo mais. E é bem essa realidade que a Celene falou. E eu até vou falar por experiência própria. Eu também conversava com os meus filhos na barriga, tudo mais. Nascer era tanta ansiedade, era tanta coisa. Que aí uma vez eu fui no pediatra e falei assim, mas você conversa com o bebê? Você explica o que você está fazendo? Eu disse, não. Ainda olhei Uhum. com uma cara de interrogação. Você vai conversar? Mas você não conversava na barriga? Sim, conversava. E por que você não está conversando agora? E é exatamente isso. A gente esquece. Eles têm ouvido para escutar. E eu acho que esse vínculo se fortalece até nisso, né, Michele? Porque assim, Sim. eles escutam a nossa voz, eles têm confiança naquela voz. E se a gente também Uhum. fala, né, de uma forma calma, tranquila, calma, a mamãe vai colocar você para mamar, você vai mamar agora. Isso fortalece esse vínculo, né? Uhum. Com E tem um certeza. entendimento por parte deles, né, Michele? O que a psicologia fala Sim, disso tudo? sim. Se a gente for ver a fundo mesmo, né, tem toda uma colocação, né, desde o entendimento, né, do momento ali pré-natal, né? Eu falo que a gente não pode romantizar tanto, né, e achar que o bebê lá no ventre da mãe, ele sabe o que é alegria, o que é tristeza. Ele não sabe, ele reconhece as alterações fisiológicas que acontecem no organismo dela, devido a alguma emoção, né? Mas depois que ele nasce, ele começa, né, a reconhecer diferenças no tom da voz, né? Então, assim, a mãe fala de forma mais amorosa, o bebê reconhece, a mãe fala de forma mais agressiva, né? O bebê começa a perceber que existe uma diferença nisso, Exato. né? E também quando a mãe está mais calma, quer dizer, é o que a Silene falou, às vezes a forma como ela pega, né, como ela acomoda, né? Então, esse exemplo, né, gosta mais de um seio do que de outro. A própria mãe, às vezes, gosta mais de dar um seio do que o outro, né? Porque às vezes é mais cômodo, né? O bebê fica mais bem acomodado e ele percebe isso, né? Ele percebe esse momento que está mais gostoso, que está mais confortável, né? E eu acho que assim as reações emocionais também, né? Então ele percebe quando as pessoas que estão ali em volta elas estão mais tranquilas, né? Elas estão mais seguras para cuidar dele e ele vai reagir a tudo isso, né? Vai sendo um conjunto de coisas que vão colaborando. E aí traz segurança e É porque confiança, né? nasce uma mãe, um bebê e um pai, né? Sim, Nasce é tudo com novo. E por isso que essa certeza. rede de apoio, eu sempre coloco os pais, né, junto nessa realidade, porque assim, a participação deles, a presença deles, o apoio deles é muito importante, né? Uhum, Porque eu lembro que quando eu estava amamentando meu primeiro filho, a Silene ensinou e era o João que ajeitava a cabecinha dele, porque às vezes eu não uhum, conseguia, meio desajeitada, eu não conseguia fazer tudo sozinha. Aí ele falava assim: pegou, pegou, pegou. Eu lembro até hoje desse pegou, pegou, pegou na cabeça. Porque, gente, uhum, foi tão marcante assim que aí ele ajeitava de um jeito que a boca do João ficava certinha ali no seio, e aí que ele começava a sugar, e, ufa, pegou. E que até a criança começar a fazer a primeira sucção ali, era aquela ansiedade. E isso transfere. Eu lembro que ele vinha muito agitado para o seio. uhum, Então, assim, uma tática que eu fiz e que funcionou muito bem para mim, né, Silene? Essas crianças, esses bebês que são mais agitados, porque eu acabava transferindo um pouco daquela inquietude, daquela agitação, eu colocava um pouquinho do leite numa colherinha e dava umas gotinhas para ele antes dele fazer a pega. Porque ele tinha uma dificuldade de sucção e a gente foi ajeitando isso aos poucos, e isso me ajudou muito nesse primeiro momento. Então, uma uhum, alternativa, uma dica legal para aquelas mães que têm os bebês mais agitados, que às vezes eles vêm com muita voracidade no seio, onde acaba fazendo a pega errada. Então, você uhum. espremer um pouquinho do leite, colocar numa colherinha dosadora e dar umas gotinhas, e aí ele vai acalmar, vai saber que vai chegar o alimento e você conversando. Olha, mamãe vai colocar Uhum. você para mamar, agora você que vai sugar, a mama da mamãe tá aqui, tá cheia de leite. E aí consegue fazer, às vezes, muitas vezes, a criança acalmar para fazer a pega correta, né, Si? Às vezes até um É. ritual, né, pode ajudar, né? Então, assim, é lógico que não ficando preso a isso, mas assim, às vezes a mãe ir para um local dela, onde ela se sinta bem, onde ela se sinta à vontade, né? Porque também, assim, uma mãe que está ali com o bebê nesse processo de aprendizagem.
de repente ela tem, né, uma plateia ali, né, assistindo esse momento, né? Tudo Todo dificulta, mundo lá naquela né? expectativa, vai mamar? Sim, né? Então, assim, que seja, né, esse momento familiar, esse momento de aprendizado, de troca, né? Então, assim, eu falo, às vezes, estar num local confortável, né? Então, eu lembro que quando eu amamentei, tinha muito disso, né? Tinha determinado lugar, determinada posição que facilitava muito essa pega, né? Às vezes uma Sim. música, um ambiente calmo, tranquilo, né? Que às vezes os bebês, eles têm muita sensibilidade auditiva. Então, às vezes você tá lá na cozinha, aquele tanto de panela, e abre a torneira, fecha a torneira, entra a gente, bate porta. Não, né? A criança fica inquieta também, né? Até estabelecer a pega, todo um ritual é necessário, é importante. Até para nossa própria produção, né? Fala assim, que quanto mais tranquila a gente tá, mais a produção se aflora, né? Quanto mais ansiosa, ai, não tem muito leite. Não tem, porque não para o dia inteiro, né? E aí fica com aquela ansiedade. Nossa, não produz. Não, vamos acalmar, vamos tomar o cuidado com a hidratação, com a alimentação nesse primeiro momento, né? Que é tão importante. Às vezes as mães querem ter muito leite, mas esquecem que a base para a produção do leite é a hidratação, né? E a gente recomenda desde o pré-natal, hidratar, tomar pelo menos 2 litros de água e no pós-parto, na amamentação, tem que triplicar, né, Silene? De 3 a 4 litros de água por dia, porque isso que vai fortalecer, vai aumentar, ajudar a aumentar a produção do leite. Até, né, doutora Fernanda, a questão do sono, né? Então, assim, o quanto é Exato. importante, né, essa mãe descansar nos momentos que é possível, né? Porque tudo isso vai ajudar não só na questão da produção do leite, mas na saúde mental dela também, Exato. né? E onde produz mais o Então, leite é durante a madrugada, né? Então, às vezes elas ficam na ansiedade do dia, no dia vai ter menos, a mama menos engurgitada. E durante a noite que tem o pico da produção de prolactina, por isso que você vai acordar com as mamas sempre mais engurgitadas e com mais leite, mas a sensação de que a mama tá mais cheia, né? O Silene, e comenta com elas essas alterações dos bicos, né? Por isso, por que umas têm mais dificuldade do que outras? Porque a gente tem várias composições de bico, né? Tem um bico que às vezes é um pouquinho mais plano, que às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Tem o bico plotuso, o protuso, né? Que às vezes a mãe fala, eu tenho bico, é mais fácil para o neném abocanhar, né? Então, ou às vezes a mãe fala assim, nossa, tem um bico muito grande, a boca do neném é pequena. Eu falo assim, para Deus já faz tudo certinho. Cada neném já tem certinho o seu bico, né? E aí tem os bicos plano, um bico plano que a mãe quase não tem bico. Então, mas o neném, ele não vai mamar no bico, ele vai mamar na pega. Então, não precisa ter bico, tem que ter pega, né? Ela fala, mas eu não tenho bico, não vou conseguir amamentar. Então, não tem isso. Tem que sempre massagear a mama antes, né? Que o neném consiga abocanhar uma parte do meu. Então, não precisa ter bico, tem que ter pega, né? Às vezes tem algumas mães que têm o mamilo invertido, que em vez do bico ser para fora, ele é para dentro. E aí você coloca o intermediário de silicone, que é uma das hipóteses que a gente pode estar orientando a usar, né? O bico intermediário, aí coloca o neném, suga pelo intermediário e o bico sai. E aí tem uns que é retrátil, que vai e volta, mas às vezes ela coloca e depois eu falo assim, tira e deixa ele mamar sem o intermediário. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, ela não vai interferir, né? Importante é o neném que ele faça a pega correta, né? E algumas dicas também, né, para aquela mãe que às vezes está com a mama muito engurgitada, né? Que às vezes ela sempre, nossa, eu tô com mastite, minha mama tá dura. A gente sempre orienta, antes das mamadas, fazer uma massagem, uma movimentação com os seios, que é como se, igual quando a gente prepara o leite, a gente não dá aquela misturada, às vezes aquela chacoalhadinha, a mesma coisa a gente faz com o seio, né, Silene? Mostra como que a gente faz aí. Sempre vai fazendo massagem, né, nas mamas, né? Vai fazendo as massagens. Sempre, antes de dar mama para ele, dá uma massageada em volta do mamilo, né? Faz umas massagens para que o neném consiga abocanhar. Ordenha um pouquinho o leite
o colostro ou o leite um pouquinho em volta do mamilo para o neném sentir o gosto do leite, né? Do colostro, para o neném conseguir abocanhar certinho, né? Então, sempre massageia bem a mama e faz a ordenha, um pouquinho da ordenha. Aí, a pojadura do leite, ele sempre dá no terceiro ou quinto dia, né, Sim, sim. doutora? No terceiro Até ou o quinto quinto dia. Às vezes dia. a mãe fala assim, até o oitavo, Isso. né? Até o quinto. Quinto. E aí, até o quinto, né? E aí as mães falam assim, eu não tenho leite. E de repente elas acordam, a mama tá hiper mega engurgitada, cheia de leite, pesada. Aí é muita dor, dói muito. Então o que que a gente orienta? Massagear a mama, colocar compressa de gelo na mão, tá? Compressa de gelo e ordenhar a mão. Aí fala assim, posso usar a bombinha? Mas antes de você usar a bombinha, você vai massagear, vai colocar a compressa de gelo e vai ordenhar em volta da auréola primeiro. Deixar bem macia a auréola para conseguir tirar um pouco do leite que está em volta da auréola, né? Esvaziar um pouco a auréola. Aí você pode colocar a bombinha e a bombinha ajuda a extrair o leite que está empedrado, mas sempre massageia bem a mama, faz o shake na mama, né? E eu oriento sempre as mães a ficarem de sutiã, o sutiã apropriado à mama, não aqueles que têm um arco, que às vezes acaba formando, fazendo os ductos, dividindo os ductos na mama, né, doutora? Isso. E aí, sempre colocar o sutiã apropriado. Aí as mães falam assim, dá mamar, cai os peitos. Não cai os peitos. Eles ficam flácidos, mas não cai. E o sutiã, ele dá Sustentação. sustentação para a mama. Mais segura, mais protegida na mama, né? Com o sutiã. E não adianta, se a mama estiver muito cheia, tem que esvaziar a mama para que o neném consiga fazer a pega correta, para não machucar, né? O mamilo. Então, sempre massageia bem, e o neném tem que abocanhar uma parte da auréola. Aí as mães falam assim, mas eu tenho uma auréola muito grande, o neném tem que abocanhar inteiro? Não. É uma parte só da auréola, não a auréola inteira. É mais a parte de baixo do que a parte de cima, né? Para o neném fazer a pega certa e não machucar. Isso. E é importante também, Silene, só chamar atenção para uma coisa, cuidado com as bombinhas, né? Cuidado de fazer ordenha com bombinha, caso o seu bebê não esteja sugando muito, não esteja estabelecida a sucção ainda, porque senão a gente faz uma situação que chama power pump, e aí você bombeia, 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 começa a aumentar muito sua produção, o bebê não está sugando adequadamente, e aí você faz uma mastite, né? Então, assim, cuidado com as bombinhas, na dúvida busque uma orientação especializada para justamente não criar um problema em cima de outro problema, né? Então, se o bebê está sugando adequadamente, você precisa só dar uma bombada para fazer essa ordenha e o leite fluir, ok. Mas não ficar estimulando, sendo que o bebê não está mamando adequadamente, né? Eu sempre oriento elas, por exemplo, se os nenéns estão na NEL, no UTI neonatal, e aí tem que ordenhar somente no hospital, então em casa eu oriento sempre colocar, se for bombinha elétrica, só na massagem, não é para ordenhar, só massagear o mamilo. Isso, exato, exato. Chegaram algumas dúvidas aqui. Minha bebê mama deitada na cama junto comigo, tem problema ela mamar, nós duas estando deitadas? Na verdade, não é a melhor posição, né? Porque a bebê tá deitada, pensa a gente comendo deitado, né? Ficando tomando líquidos deitados. Então, assim, não é a melhor situação por causa da nossa posição, né? Nós somos eretos, a gente come sentado e a gente... o ideal seja que se amamente sentado também, né? A bebê tem que estar um pouquinho com a posição, né, da cabeça mais para cima da posição do estômago, para facilitar a digestão, para não ter refluxo. E eu já vi relatos até de mães que amamentavam deitadas, os bebês tinham otite por causa de refluxo, né, pro ouvido. Como que você orienta geralmente as mamães que têm às vezes esse hábito, Silene? Eu sempre oriento, quando elas forem deitar, dar mamar deitado, sempre colocar o braço embaixo da cabecinha do bebê para ficar elevado a cabecinha do bebê.
Não dá mamar, as únicas deitado assim e a cabeça do bebê fica lá embaixo. Então, não. Sempre coloca o braço embaixo ou uma coisa bem elevada para que a cabecinha do bebê não fique baixa, sempre elevada. Sempre quando elas querem mamar, eu oriento bem elevada a cabecinha do bebê. Porque cesárea, geralmente na cesárea, quase todas têm que amamentar deitado. Então, eu oriento sempre colocar o braço embaixo. Deixar bem elevado a cabecinha do bebê. Eu tinha recebido uma pergunta, o Michele, a respeito dos aspectos psicológicos, né? Muitas mamães têm dúvidas se, por exemplo, todo sentimento, às vezes algum trauma vivido durante a gestação, se as crianças sentem aquilo também que a mamãe está sentindo, ou que passam por aquele momento de tristeza, ou um susto, uma decepção, e às vezes podem carregar isso ao longo da vida. Assim, há muitas controvérsias, né, doutora Fernanda, a respeito disso, justamente, né, por aquela questão que eu falei. Então, assim, o bebê, ele tá lá, né, e ele sente várias coisas, várias sensações, né, mas ele não sabe identificar ainda os sentimentos, né? Então, é lógico, se a mãe, né, ela sofreu um acidente ou ela passou por um trauma, algo muito ruim, aquilo vai alterar, né, a fisiologia dela e o bebê vai sentir aquilo de alguma forma, né? Sim. Mas que há registros, né, assim, muito fortes a respeito, né, é algo ainda muito difícil, irmã, né? Então, se você vai trabalhar, né, em psicoterapia, às vezes traumas, situações difíceis da sua vida, o que aparece não é, né, aquilo que aconteceu durante a gestação. Agora, que há algum tipo de memória, né? Mas a gente não sabe dizer até que ponto. Então, por exemplo, eu já li estudos de crianças que foram acompanhadas durante a gestação, né, através de ultrassonografia e tudo, e que continuaram sendo acompanhadas após a gestação para tentar investigar como é isso, né? Uhum. E constatou-se que, por exemplo, a criança era, nesse caso até de um estudo, eram duas meninas que elas eram gêmeas, né? Elas estavam em placentas diferentes durante a gravidez e elas brincavam através da placenta com as mãos, né? Uhum. E aí, depois da gravidez, percebeu que elas continuavam fazendo a mesma brincadeira através da cortina, né? Durante muitos anos da vida delas. Então, assim, que há algum tipo de memória, mas a gente falar que isso vai interferir, né, de uma forma muito significativa na vida da criança, né, eu acho que aí já é romantizar um pouco demais. Então, eu acho que a mãe, né, lógico, ela tem que tentar levar, né, esse momento da vida dela da forma mais tranquila possível, né, mas às vezes é inevitável passar por situações difíceis, Exato. né? Por exemplo, nesse contexto de pandemia, um luto, né? Uma situação de sofrimento, quer dizer, aquilo vai interferir drasticamente na vida daquela criança? Não, né? Às vezes é muito mais uma situação para a mãe, para a família estar lidando, do que para a própria criança, Sim, sim. né? Então, acho que isso até é um conforto, né? Porque eu vejo muitas mães que carregam, ai, meu filho é assim porque eu não amamentei. Ah, meu filho é assado porque eu não tive parto normal. Ai, porque eu queria muito fazer isso, meu filho é desse jeito. Então, às vezes, a gente transfere isso, né? E isso é uma Sim, forma da gente viver confortável. Que eu falo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente se culpa por fazer, se culpa por não fazer, fazer demais ou achar que fez de menos. E eu acho que isso acaba sendo um conforto para nós que somos mães e que vivenciamos uma maternidade que às vezes a gente sonhou com uma coisa e a gente teve uma realidade diferente. E a gente aceitar que as coisas não são assim porque a gente fez diferente, ou se a gente fez certo, ou se a gente fez errado, né? E existe um registro, uma memória, sim, mas eu acho que a gente pode mudar isso, né? Com sim. vínculo, com afeto, com carinho, com presença, né? Então, às vezes, eu vejo algumas mães falar, ele é assim porque ele nasceu de cesárea.
Aí, porque se tivesse tido parto normal, eu teria mais leite. Aí não tem leite porque foi cesárea. Então, às vezes a gente cria alguns estigmas que eu acho que a gente está aqui para apoiar, orientar, trazer informação que a gente sabe que a ciência, né, nos apoia, mas a gente tem que ter empatia pelas coisas. Existem as vias alternativas, né? Existem as vias alternativas de amamentar, existem as vias alternativas de parto. Não é porque parto normal que é correto, 100% correto, né? Não é porque tem que amamentar a todo custo que é 100% correto. Então, acho que hoje em dia, às vezes, a gente está levando as coisas tão a ferro e fogo que a gente esquece de ter a sensibilidade, de receber a sensibilidade daquele serzinho que é tão precioso, que foi tão esperado, tão desejado. Não, como que é? Deixa eu sentir desse bebê, né? E a gente pode transformar esses sentimentos, às vezes, de culpa em sentimentos que vão construir um elo, um vínculo, um afeto, um bebê que cresçam com segurança, né? Mesmo se às vezes lá atrás aquilo não foi como a gente teve a expectativa, ou que a gente romantizou, ou que a gente criou, às vezes, algo por aquela situação, né? Até porque, né, doutora Fernanda, o sentimento de culpa, assim, ele é um sentimento muito improdutivo, né? É um sentimento negativo e improdutivo. Então, né, aquelas mães que às vezes carregam alguma culpa nesse sentido, talvez é muito mais importante tentar ressignificar, né, essa questão que ela não consegue, às vezes é ela que não consegue digerir muito bem, né? Sim, Do que ficar repetindo, reforçando, carregando isso, né? Assim, a vida da gente não é estática, né? Então, às vezes a gente programa as coisas de um jeito e elas saem de outro. exato. Então, Recalcular a aceitar. rota, né? Vamos recalcular a rota. E aceitar isso, né? Assim, acredita que aquilo foi muito significativo, que pode deixar alguma marca. Então, como amenizar? Às vezes, ficar falando daquilo não vai amenizar, porque você vai ver, às vezes, a criança falando alguma coisa nesse sentido, né? Ah, minha mãe sofreu um trauma na minha gravidez. Mas a criança não sabia, ela só soube porque aquilo foi falado, foi repetido inúmeras vezes para ela, né? Então, por que não ressignificar, né? E às vezes lidar com isso de uma outra forma, de uma forma mais leve, né? Exato. E eu acho que assim, no momento também que a mãe, a família não dá conta disso, aí é o momento de procurar ajuda, né? De procurar uma ajuda profissional mesmo, procurar um psicólogo para poder trabalhar isso E e acho que por isso que a lidar. gente está aqui, né? Conversando assim, profissionais, a gente tem que hoje acreditar que o nosso apoio está na família, né? E numa equipe multidisciplinar, né? Muitas vezes eu estou fazendo lá um pré-natal, mas eu preciso de um apoio de uma consultora de amamentação, de uma psicóloga, de um vascular, de um cardiologista, né? De uma enfermeira, de uma doula. Então, gente, hoje em dia nós temos os profissionais que são especializados nas mais diversas áreas, e nesse momento de dificuldade é que a gente tem que contar com esse apoio, né? Não, eu não consigo sozinho, eu vou buscar uma ajuda. E nós estamos aqui justamente para oferecer esse tipo de ajuda quando for necessário, né, Silene? Podem contar com o nosso apoio. Nós não somos os doutores da lei, a gente não está aqui para julgar ninguém. Temos a maior empatia para todas as mamães que conseguiram amamentar, que estão amamentando, que estão batalhando para amamentar. Contem com o nosso apoio para seguir nessa luta, e se não deu certo, nós estamos aqui para apoiá-las também, né? Então era esse o recado que eu queria deixar. Queria que cada uma desse seu recadinho básico, que o nosso tempo está acabando. Se? Eu queria agradecer a atenção de todos, muito obrigado. Se precisar, fico à disposição. Também faço consultoria antes do bebê nascer, ensino as mães, os papais, com a boneca, com as mamas, tudo direitinho. Então, assim, não sintam culpadas se não conseguirem amamentar. Vocês não vão deixar de ser mãe do mesmo jeito, tá? Vão ser mãe importante para os seus filhos do mesmo jeito que não amamentou, né? Então, não sinto culpada de nada disso, Ixi. tá? Muito obrigada pela
participação de todos. Michele. Agradecer a doutora Fernanda, a Silene, ao pessoal que está aqui com a gente, né, por esse momento. E acho que reforçar um pouquinho isso que a doutora Fernanda falou, né? Então, assim, nós não somos donas da verdade, né? Nós não estamos, assim, aqui para levantar nenhuma bandeira, né? Mas para dar um apoio dentro dessas particularidades, dessas individualidades que cada mãe vai viver, né? E no momento em que há sensibilidade, né, de que tem uma necessidade de uma orientação, de um apoio, por que não, né? Buscar um profissional e tentar passar por isso de forma mais leve, menos dolorida, né? Porque a maternidade é isso. Eu acho que assim, essa questão da sensibilidade, de curtir o momento, de poder ter a tranquilidade, né? De olhar para isso de uma forma leve, né? Então, Tem acho a que é um beleza pouco em isso. todos os sentidos, né? Então, Sim, viva sim. essa beleza, essa grandeza em todos os sentidos. Meninas, Porque muito talvez. obrigada por aceitarem meu convite, viu? Fiquei muito feliz de estar com vocês, a gente bater nesse papo. Vou deixar essa live gravada. Quem tiver dúvida pode mandar para a gente, né? Que a gente vai respondendo aí por direct. E Sim. antes que a gente não consiga se despedir, muito obrigada e uma ótima noite para todos. Tchau, tchau, boa noite. Uma boa Tchau, noite. tchau, Tchau. gente.